Pessoal, vamos fazer uma análise rápida aqui sobre o agronegócio brasileiro. Situação essa que eu fiz aqui, vocês podem ver numa folha de rascunho. Agora imaginam, se nós conseguimos ter uma visão sobre esse panorama total e complexo do agro, como que o Ministério da Agricultura não consegue ter uma ideia sobre essa situação para poder apresentar uma proposta diferente do que isso que vem acontecendo nos últimos anos, talvez décadas, e que vem causando prejuízos e estragos no nosso setor. Nós precisamos entender que a grande maioria das informações do agronegócio brasileiro, elas são tendenciosas, os resultados são manipulados e a oratória é extremamente emocional, para não dizer política. Então, nós precisamos nos preocupar com o agronegócio com relação ao verbo ter e não ser. Ter bons resultados para os setores que fazem parte direta e indiretamente do setor e não nos preocuparmos em ser o maior exportador, porque ser o maior exportador não nos garante resultado. Nós podemos estar produzindo através de uma situação que nós definimos como empurrada, ou seja, necessária a qualquer custo, e isso não garante resultado para quem investe. E aí eu faço duas observações aqui. A primeira, sobre o café. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. O nosso faturamento está em torno de 7,22 bilhões de dólares. Mas a margem de lucro e o resultado? E o produtor de café? O que ele está ganhando? Nos últimos anos nós temos acompanhado uma certa desistência da atividade por parte do produtor rural, porque ele não tem conseguido manter lucratividade, ou seja, a sustentabilidade das suas operações. Nós estamos falando de café, de grão, de commodity, onde o mercado define o preço com o custo de produção alta e as variações climáticas causando prejuízo na produção, o produtor tem absorvido muito prejuízo. Em contrapartida, a gente pega aqui um paísinho chamado Suíça, pequeno, não produz um pé de café, mas ele importa o grão do Brasil, ele tem um faturamento de 2,56 bilhões de dólares, onde ele pega esse grão de café, transforma em cápsula, juntamente dessa cápsula ele desenvolveu uma máquina própria e ele consegue colocar a cápsula e a marca e a máquina nessa rede grandíssima que nós temos da Starbucks pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, e ele consegue agregar valor no seu produto, ou seja, ele não produz um pé de café, agrega valor, tem bons resultados e é ele que define o preço, né? Ele que eu digo, o produtor da Suíça, a indústria suíça, que define o preço do seu produto na comercialização com o mundo. E também nós temos o exemplo da produção de carne, principalmente bovina. Somos o maior exportador. E o que isso quer dizer? Os grandes frigoríficos que têm conseguido ter alta lucratividade e altos ganhos. Mas a nossa carne, ela é desvalorizada entre os 40 maiores exportadores de carne do mundo. O Brasil sustenta essa oratória emocional, mantendo a nossa produção como commodity, porque a base dos governos e dos políticos é falar em PIB, de uma maneira rasa e vaga. Falam em PIB devido à sua representatividade no montante total, ou seja, no volume total produzido. Isso não quer dizer nada. E falam também em balança comercial, superávit primário. Exportamos mais do que importamos. Nas condições que nós temos hoje, o nosso resultado é ruim, principalmente para quem produz devido ao alto custo de produção. Como trabalhamos com a produção empurrada, onde se faz necessário produzir a qualquer custo, nós estamos mais absorvendo prejuízos do que tendo lucratividade.